O Tribunal de Contas da União, mais uma vez, atua determinando que o servidor planeje melhor os serviços contínuos, inclusive as compras dentro dos serviços contínuos. Vamos ler na tela uma recente decisão do Tribunal de Contas da União em que o tema é debatido. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e esse canal foi construído para auxiliar o gestor público e refletir no aperfeiçoamento da gestão pública. Agora acompanhe conosco na tela. Os contratos de prestação de serviços a serem executados de forma contínua são aqueles em que a execução se estende no tempo e cuja interrupção trará prejuízos à administração pública. Desse modo, a continuidade do serviço é uma necessidade basilar. É inconveniente tentar excluir tipos de serviços dessa possibilidade, pois somente as circunstâncias, avaliadas pelo prudente arbítrio do administrador, indicarão com segurança quais atendem aos requisitos citados. Recentemente, o Tribunal de Contas da União, TCU, determinou ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, com fundamento no artigo 18 da Lei 8443 de 1992, que adotasse providências com vistas ao cumprimento das determinações da Corte e com o objetivo de evitar dano ao erário. E fez isso com os seguintes itens. Item 181 do acórdão. Elabore o devido planejamento anual das compras de água mineral e ou quaisquer outros bens comuns continuamente demandados por suas unidades situadas no interior do Estado, avaliando a possibilidade de licitá-las e contratá-las por lotes regionalizados a partir das cidades mais populosas, estruturadas em conjunto com as zonas eleitorais vizinhas, tomando em conta dados como lotação de cada unidade, consumo estimado per capita, previsão ou não realizar pleito eleitoral, dentre outros que se mostrem pertinentes a uma adequada estimativa de quantitativo. Vamos comentar esta parte e depois ler novamente para novo comentário. O que o Tribunal de Contas da União está aqui determinando? Que o gestor faça uma avaliação, um planejamento prévio do que vai consumir nas unidades de interior. E com isso, procure fazer compras regionalizadas. Nós ficamos preocupados com essa orientação. Isso porque quando você contrata, pulveriza um contrato, você vai ter mais contratos, mais gestores de contratos e a execução da despesa pública acaba ficando muito mais cara, não pelo preço do produto, mas pelo preço interno da administração pública. Eu passo a ter, ao invés de um contrato para fornecimento de água em todo o estado do Maranhão, eu passo a ter 10, 15 contratos, 10, 15 notas de empenho, 10, 15 servidores trabalhando 1, 2 horas por mês para gerir esse contrato. Melhor seria se o Tribunal de Contas tivesse determinado que a administração pública fizesse a licitação, somando todas as demandas e ordenasse o cumprimento da Lei Complementar 123, a Lei da Pequena e Microempresa, estabelecendo que fosse subcontratado microempresa nas regiões, nas cidades, para fornecer água e outros produtos. Desse modo, nós teríamos somente um contratado e vários subcontratados por esse, e esse fiscalizaria também o cumprimento da obrigação. É importante que as orientações tenham um caráter prático, porque certamente, se não for bem orientado, o tribunal vai acabar fazendo 10, 15, 20 contratos, como colocamos, com prejuízos internos à boa gestão da administração pública. Veja, um tribunal não tem função de comprar água, não tem função de licitar. Um tribunal tem função de julgar. E no caso de um tribunal eleitoral, de acompanhar um processo licitatório e envolver todos os seus servidores no julgamento de pleitos eleitorais. Nós não podemos transformar a atividade meio na atividade fim. Continuando, 182. Somente afaste a hipótese de licitação para as compras dos produtos mencionados no item anterior, mediante justificativa tecnicamente fundamentada, assim considerada a que demonstre inequivocamente eventual impossibilidade de competição nos referidos polos regionalizados ou desvantagens econômica ou técnica para a administração pública. Aqui, o Tribunal de Contas da União
vai determinar o fiel cumprimento da norma. E coloca, inclusive, uma preocupação de que não se pode ficar afastando em cada cidade o processo eleitoral. Portanto, quando a administração pública estabelece itens até R$80 mil, eles são destinados, lembrando mais uma vez, exclusivamente à pequena e microempresa. E é uma forma de fomentar o desenvolvimento regional, ou ordenando a subcontratação dessas microempresas, ou colocando os itens até R$80 mil por ano, dedicados exclusivamente à pequena e microempresa ou por subcontratação. Continuando. Abstenha-se de adquirir água mineral e outros bens comuns continuadamente demandados por cartórios eleitorais do interior do Estado por meio de suprimento de fundos, exceto em situações comprovadamente excepcionais. O planejamento das aquisições deve ser feito com esse modo. Lembrando aqui, suprimento de fundos não pode ser utilizado para as compras de caráter não eventual. É o caso, por exemplo, da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem um valor de suprimento de fundos bem elevado para a época das eleições, porque durante as eleições podem acontecer algumas emergências, podem acontecer inclusive imprevistos, né? Esses imprevistos acarretam a possibilidade de serem superados com a aplicação de normas também não previstas no cotidiano. É o caso do suprimento de fundos. Então, para essas ocasiões, a Justiça Eleitoral dispõe de valores diferenciados. É o caso, por exemplo, do suprimento de papel não ter chegado no dia da eleição. E precisa de papel, precisa de materiais lá na região que não chegaram. Foram licitados, contratados, mas não chegaram. Para essa situação, o suprimento de fundos é a recomendação adequada nos termos da legislação. Na descrição desse vídeo, você acompanha não só a fonte da informação, como o nosso breve comentário final sobre esse assunto.